Agora você está em Talentando, um programa para desenvolver seus talentos emocionais, psicológicos e espirituais. Não importa tamanho de estrada ou por onde hei de passar. Talentando. Apresentação do escritor, palestrante, coach empresarial, Miguel Formiga. Jamais neguei dar a mão a quem buscou de verdade, seja por qualquer razão. Muito bom dia, querido ouvinte do programa Talentando, seja bem-vindo. Você que nos conhece, você que comparece a esse momento para a nossa reflexão e você que por acaso passou agora pela Rádio Boa Nova ouvindo o nosso programa, fique aqui conosco. Com certeza a sua contribuição somará com todos aqueles que nesse momento entram em sintonia com a nossa reflexão. O programa Talentando tem um simples objetivo, como sempre comentamos aqui, que é suscitar, provocar reflexões em você, de maneira que as respostas, como sabemos, estão dentro de cada um de nós. E quando as perguntas são bem formuladas, quando são perguntas abertas, que isto é um processo de coaching, as respostas virão. E elas são a luz que o parteiro, que é o coach, aquele que conduz o processo, como procuro fazer aqui, o coach é o parteiro da luz que existe em cada um de nós. Portanto, esse momento nosso do programa Talentando tem uma característica. Alguma coisa que eu fale aqui vai ser o estupim das suas questões, das suas perguntas para si mesmo, e das respostas que brotarão apresentando um caminho a ser seguido para que as suas metas sejam atingidas. E hoje nós temos a comentar que nesse início de ano, quando todos nós nos valemos do calendário dessa mudança, como o ano se inicia, nós desejamos a todos um 2019 maravilhoso, e porque tudo pode mudar, e porque não será igual ao ano passado e será melhor, essa crença que temos em nós, que nos ajuda muito, inclusive, nos motiva a recomeçar, ou melhor do que recomeçar, a iniciar de maneira diferente os nossos passos, a nossa vida, as nossas ideias, os nossos planejamentos para cada campo da vida. É isso mesmo, quando vem final de dezembro, para 31 comemorarmos o Réveillon e a entrada do Ano Novo, em nossa mente já existe esse processo de vire a página, vamos para a frente, vamos agora desfrutar de uma nova possibilidade, de um contexto diferente, um contexto melhor. E é assim que nós entramos em 2019 acreditando que o Brasil passa por uma transformação maravilhosa, que o Brasil tem a chance de demonstrar para o mundo a pátria do Evangelho, que é o Brasil, coração do mundo, o Brasil que pulsa dentro de cada um de nós. Esse conceito de patriotismo vindo no ar, de certa forma ressurgindo, nos alimenta, nos engrandece, nos orgulha. É uma coisa muito boa. Então, desejo aqui a você, nesse janeiro de 2019, uma perspectiva nova, uma perspectiva de vitória, uma perspectiva de vitória sobre si mesmo. É esse o nosso objetivo maior, olharmos para dentro de nós mesmos com os parâmetros de ética, de responsabilidade, de perseverança, de identidade. Esses parâmetros todos nós reavaliamos, porque algumas características desses parâmetros nós podemos ter esquecido. Aí é o momento de relembrar o que é ética, o que é responsabilidade, o que é compromisso, o que é comprometimento com a empresa para a qual trabalho, onde ganho o meu pão, o meu dia a dia, o que é respeito ao meu próximo na mesa ao lado ou na minha família, o que é dignidade, o que são esses valores que nós vemos nos quadros das empresas como valores entre missão, visão e valores. Eles estão lá no quadro, na linha dos valores,
E valores são nada mais, nada menos do que comportamentos. Então, quando eu digo que esta empresa determinada, quando nós entramos no hall de uma empresa para sermos atendidos, para conhecermos as pessoas, para divulgarmos o nosso trabalho, não importa, vemos lá o quadro que apresenta missão, visão e valores. E muitas vezes estes textos não condizem com aquilo que o sistema de qualidade, que foi o precursor deste assunto, nos trouxe. Porque missão, eu já falei aqui alguma vez, missão de uma empresa tem de responder a uma pergunta. A seguinte: como pretendemos viver deste negócio? Se aquela frase que você leu num quadro de uma empresa falando de sua missão, se ela não responder como que a empresa pretende viver deste negócio, ela não está bem descrita. Então é preciso saber a missão da empresa, da organização, e obviamente a sua missão como ser humano. Qual é a sua missão? Como você pretende viver? Como você pretende apresentar ao mercado as suas habilidades? Como você vende as suas habilidades? Porque é assim que você vai viver. É desse talento, ou dos seus talentos, ou das suas habilidades, que vem o pão de cada dia. É desta forma que você se apresenta no mercado. E visão. Visão é aquilo que demonstra onde você quer chegar. É aquela frase do quadro lá da empresa que diz onde ela quer chegar em 2022, em 2025, nos próximos 10 anos, onde queremos estar num contexto X. E ela deve responder a essa questão, onde queremos estar. Então nós, como seres humanos, parte de um todo, de uma empresa, de uma organização, de uma instituição, temos a nossa missão também individual. Onde queremos estar daqui 5 anos? Onde não só fisicamente, mas o que queremos realizar daqui 5 anos? Qual é o nosso caminhar? O que pavimentamos? Como é que pavimentamos essa estrada sobre a qual caminharemos para daqui a alguns anos estarmos num lugar de conforto, numa condição de conforto, aliás, numa situação de mérito de tudo que plantamos. E os valores, que é a terceira frase daquele quadro das empresas, correspondem aos comportamentos, correspondem às ações que a empresa quer demonstrar que tem, representado, obviamente, pelos seus colaboradores. Então, quando lemos lá o respeito humano, a ética e todas aquelas palavras bonitas, são comportamentos. É preciso nós verificarmos, obviamente, se o valor declarado ele é praticado. Porque há uma distância muito grande nas empresas com aquilo que se declara para com aquilo que se pratica. E nós, pessoa física, no momento em que pensamos na nossa missão de vida, na nossa visão, onde queremos chegar daqui a um tempo, e quando pensamos nos valores, que são os comportamentos, quais são aqueles que queremos declarar? Nos declaramos honestos, nos declaramos comprometidos, nos declaramos compromissados, nos declaramos muitas vezes no início de um relacionamento, uma pessoa disposta a ouvir o próximo, a respeitar os limites do próximo, bem como os nossos. Enfim, nesse momento declaramos tudo quando dá apresentação a uma pessoa que nos interessa, valores declarados. E os praticados? E na verdade, no dia a dia, quando agimos num contexto em que essa pessoa que acabamos de conhecer vai fazer parte, ela começa a analisar aquilo que declaramos e aquilo que nós fazemos. Porque, como sabemos, as nossas ações, elas são impulsionadas pelo nosso inconsciente e não o nosso consciente. Tudo que falamos conscientemente é uma coisa, porque o consciente nosso representa mais ou menos 10%, 12% do nosso complexo eu, enquanto o nosso inconsciente vai representar mais de 80% desse complexo todo, o que significa que as minhas ações, elas vêm do inconsciente, elas são muitas vezes provocadas pelas reações do meu inconsciente, pelas crenças guardadas ali, pelas verdades que estão no meu inconsciente.
E o que é inconsciente eu não controlo. É só você perceber que numa conversa com uma pessoa, quando ela começa a ficar desconcertada com algumas perguntas, com algumas colocações que você faz, ela não sabe nem explicar por que mexeu a perna, por que virou a cabeça, não tem controle do seu corpo. O seu gestual, que representa 55% num processo de comunicação, em que 100% do processo de comunicação, 7% é a palavra, é aquela frase que você quis dizer. 38% é a entonação, que dá um sentido àquela frase. 55% são gestos, que muitas vezes nem percebemos que manifestamos. Então, numa comunicação, os 55% mais os 38% dão 97%, significando, portanto, que 97% da minha comunicação com o próximo ali naquela mesa de um café, naquele jantar, naquele canto da empresa, 97% são inconscientes, ou seja, eu não domino. Eu domino 7%, que é o que eu quero falar. E muitas vezes, se a adrenalina está alta no sangue, se houve uma descarga de adrenalina, nem os 7% eu consigo controlar. Falo coisas que eu não quis falar. E falo numa entonação que nem pensei que fosse sair e com gestos agressivos que eu jamais teria naquele momento ou em outros momentos, significando o meu descontrole emocional que vem do inconsciente, não vem do consciente. Se nós fôssemos conscientes o tempo inteiro de nossas ações, seríamos mais inteligentes. Se não somos inteligentes emocionalmente, como diz o Daniel Goleman em seu livro Inteligência Emocional, aliás, um compêndio maravilhoso, e não teve outro tão amplo sobre o assunto até agora, assim, trabalhos em todas as línguas no mundo inteiro explicando o que é inteligência emocional, que é realmente a ação do inconsciente nosso na nossa comunicação. Ou seja, tudo que foi guardado, armazenado, como que se manifesta o meu emocional no dia a dia. É muito difícil o ser humano com equilíbrio tempo integral, porque ele é um complexo, como eu disse, de inconsciente com consciente. E assim vamos em nosso dia a dia, mas nem por isso deixamos de pensar sobre as ações que devemos ter em nosso dia a dia, como devemos nos comportar. Se eu posso me controlar, é claro que é bem melhor. A doutrina espírita nos apresenta no Evangelho de Jesus, explicando o contexto espiritual, com a facilidade com que os espíritos, através dos médiuns que Kardec se valeu, explicando o mecanismo entre o plano espiritual e o plano da Terra, o que é um médium, o que é a interferência espiritual. A doutrina espírita, portanto, nos explica o que acontece em termos, inclusive, de interferência sobre a nossa vida, agindo sobre o nosso emocional. E nos dá, obviamente, o Evangelho de Jesus, um manual de vida absolutamente irrepreensível. Um manual, o melhor manual que existe de comportamento humano, para que pensemos como devemos agir em cada circunstância, lembrando as atitudes de Jesus, lembrando como ele agia, dando-nos referências de como deveríamos agir dali para frente. E é nesse contexto que eu quero comentar com vocês uma mensagem que recebi ontem através da psicografia no Centro Espírita Perseverança, em nossa reunião de trabalhadores, e uma mensagem que tem cunho genérico, não é apenas específico para os trabalhadores do Perseverança, ao contrário, uma mensagem que se amplia, se estende a todos aqueles que querem ter uma vida melhor, que querem agir melhor, que querem ter mais consciência de suas ações, não se deixando levar apenas por essa força do inconsciente desconhecido. Mas diz assim: o Espírito que escreveu através de mim foi meu próprio pai, Euríclides Formiga, de uma maneira sintética e clara, me ditou as seguintes frases que eu compartilho com você, ouvinte da Rádio Boa Nova, para que o ano seja diferente, esse ano de 2019. Ele disse assim:
7 propósitos essenciais de perseverança. 1. Persevera no intuito e programa-te para acordar o mais cedo possível em teu dia, considerando as responsabilidades assumidas em tua existência. Olha que coisa mais linda. O primeiro propósito de perseverança nos fala do aproveitamento do tempo. Acorda mais cedo para fazer mais coisas, para poder se planejar melhor. Coloca isso não só no intuito, mas programa-te para isso. É a recomendação do primeiro propósito. Vamos para o segundo. Ele diz assim: torna efetivamente a oração um hábito diário e persevera na prece de gratidão a Deus. Que coisa mais linda! Tornar a oração um hábito diário significa que a oração faça parte do seu dia a dia de forma efetiva, que esse hábito ganhe lugar no seu coração, porque hábitos todos temos. Que tenhamos então bons hábitos, que possamos substituir o hábito da preguiça, da inércia, da pressa, pelo hábito da serenidade na hora da oração. E persevera na prece de gratidão a Deus. Ou seja, antes de tudo, agradecer. Agradecer pelo benefício da vida, agradecer pelo privilégio de viver, pelo privilégio de aprender, pelo privilégio de colocar em prática o que você aprendeu, pelo privilégio de ter um lugar, um trabalho, um lugar no mercado de trabalho que te dá o sustento de cada dia. E se você não o tem, agradeça o privilégio de estar passando por um momento de sofrimento a fim de valorizá-lo, para que na próxima oportunidade que vem logo, você possa agir melhor, valorizando o momento. Terceiro propósito, ele diz assim: ao orar, já que recomendou tornar a prece efetiva, um hábito efetivo, né? Ao orar, dispensa o costumeiro pretexto da pressa e entrega-te perseverante ao propósito da serenidade, pronunciando as palavras de tua preciosa prece com calma e foco no alto. Olha que coisa mais rica, ao orar que dispensemos o pretexto costumeiro da pressa, ou seja, a nossa prece rapidinho de manhã. Eu preciso orar, mas ora com falta de atenção, com palavras sendo pronunciadas rapidamente, para o desencargo de consciência de ter orado. É claro que não é o caminho. A serenidade deve ser a tônica da sua prece, com palavras calmas e o foco nos altiplanos espirituais, em Deus, para que a gratidão se manifeste de forma fiel. O quarto propósito, ele diz assim: prossegue nos atos cotidianos, mantendo a sintonia no bem, a fim de perseverares de maneira digna em todas as propostas de relacionamentos produtivos que a vida te sugere. Prosseguir nos atos cotidianos, mantendo aquela sintonia que a prece estabeleceu, para que perseveremos de maneira digna nos propósitos dos relacionamentos, porque a vida é relacionamento. Nos relacionaremos hoje com muita gente, com muitas pessoas, e relacionamentos são produtivos, ou têm de ser, a vida sugere que sejam. Muitas vezes nós atrapalhamos esse contexto e nos prejudicamos. O quinto propósito é o seguinte: fixa-te no propósito de respeitar teus limites e os de teu próximo, disposto a perseverar com humildade em tuas abordagens em todos os campos da vida. Que coisa mais rica! O respeito ao próximo, aos limites do próximo e aos nossos limites, porque todos somos limitados e com humildade agirmos em todas as circunstâncias da vida. Propósito sexto, ele diz assim: nas atividades profissionais especificamente, sejam a ética, a honestidade, o amor e a perseverança tuas premissas, erguendo-te e fortalecendo-te diante das quedas que não evitastes, e busca a tua evolução. Mais uma vez, ele é sábio em dizer: algumas quedas nós não conseguimos evitar, não somos ainda espíritos perfeitos, mas importa que nas atividades profissionais a ética, a honestidade, o amor e a perseverança sejam nossas premissas, e que possamos erguer a cabeça e nos fortalecer diante dessas quedas com o aprendizado, e buscando sempre a evolução, a melhoria. E o sétimo propósito, ele diz desta forma: restrinja-te
ao que te é solicitado pelo alto realizar, sem quereres ofuscar a luz de teu irmão, e persevera mais uma vez na exemplificação do bem, no cumprimento de teus deveres. Que lindo restringirmos-nos ao que nos é solicitado pelo alto. E muitas vezes você vai comentar, mas eu não sei o que a espiritualidade me pede. Não é difícil entender o contexto em que vivemos, o que fazemos, no que somos solicitados, não em nosso trabalho espiritual na casa espírita, mas na vida também, no amplo domínio da vida, naquilo que você tem de fazer, naquilo que você tem competências para fazer, naquilo que você foi inserido para fazer. Então, onde você é solicitado, tem o dedo do alto, tem o dedo da espiritualidade, para dar a contribuição, para que você dê a contribuição profissional, a contribuição social, onde quer que esteja. Então, restringirmos-nos àquilo que nos é solicitado sem querer ofuscar a luz do nosso irmão, que muitas vezes este é o interesse. Quando nos sentimos apagados, queremos que o outro se apague, ao invés de respeitarmos a luz do outro, o quanto ele já conquistou de evolução, o quanto ele consegue contribuir com a sociedade. Nós temos muita inveja de quem consegue realizar quando nos entregamos à inércia, à preguiça, e a forma natural do ser humano se defender, justificando a sua preguiça, a sua inércia, é de que o outro tem algum defeito, alguma coisa não está certa ali, conseguiu de maneira ilícita. Esse mecanismo de vitimismo, de achar que nós somos prejudicados, porque o outro é isso, o outro é aquilo, é um mecanismo simplesmente de querer apagar a luz do próximo. Nós devemos, portanto, como diz Euríclides Formiga aqui neste 7º, que eu vou ler mais uma vez, restrinja-te ao que te é solicitado pelo alto realizar. Quer dizer, não se preocupe com o próximo, com o que ele vai realizar, mas com o que você tem de realizar, sem quereres ofuscar a luz de teu irmão, e persevera mais uma vez, porque ele usou perseverança em todos os textos, em todos os propósitos. Persevera mais uma vez na exemplificação do bem, no cumprimento de tuas tarefas, de teus deveres, na exemplificação do bem. Salienta, não é na divulgação, mas na exemplificação, realizando o bem. E complementa o seu texto dizendo assim: com estes 7 propósitos fixados em tua mente, perseverando no ato de honrá-los, o que te interpuser o caminho, que não corresponda aos teus ensejos, considera simplesmente como acontecimentos naturais, sem te entregares à crença de que são interferências negativas, pois fizestes tudo e perseverastes evitando-as. Ou seja, com estes propósitos fixados em nossa mente e perseverando no ato de honrá-los, o que vier em nosso caminho que não faça parte, que não corresponda às nossas oportunidades solicitadas, aos nossos desejos, vamos considerar isto como simplesmente um acontecimento natural, que veio para o caminho como desafio, sem nos entregarmos à crença de que isso são interferências negativas, porque se nós mantivermos um perfil de oração, de sintonia com Deus, de respeito ao próximo, obviamente que o que vier em nosso caminho será desafio. Não correspondendo, seguramente, o fato de dizermos, são interferências espirituais, são problemas espirituais, é a inveja que vem para cima de mim. Para com isso. Pare com isso. Na verdade, pensa que os desafios existem para todos, e tudo aquilo que não corresponde à sua solicitação, aos seus desejos, são desafios naturais para a sua evolução, para a nossa evolução. Essa mensagem é de Euríclides Formiga, transmitida no dia 20 de janeiro de 2019 no Centro Espírita Perseverança, compartilhada aqui no programa Talentando por Miguel Formiga. Muito obrigado pela sua presença, que o ano seja maravilhoso, esteja conosco na Rede Boa Nova e torne-se um amigo da Boa Nova, faça parte desse grande contexto de quem quer colaborar com a melhoria da vida do próximo. É isso aí. Um forte abraço e até mais. Um convite para desenvolver seus talentos. Você ouviu o programa Talentando.